Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react. Mas antes de começar, primeiro o link de inscrição é meu canal de rap. Se mesmo tem um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, rap do Ban para Line. Quer saber qual foi o som? Vai na primeira inscrição, confere som, se gostar, se inscreve e ajuda nós a bater a meta de 2k. Estamos rumo a essa meta, então se inscreve no meu canal de rap, confere o som. Vamos aqui para o canal do Psicologia dos Animes, Son Ji-un e o Dilema do Assassino. Psicologia Solo Leveling já. Eu sou Rafael, psicólogo, e quando você muda, seu corpo muda e sua vida se torna o subproduto dessa mudança. Hoje a reflexão é sobre Sung Jin-woo. Tem spoiler dos 6 primeiros episódios de Solo Leveling. Vamos lá. Crescimento, crueldade e mudança. Solo Leveling mostra algumas faces da humanidade que em alguns momentos tentamos esconder ou fingir que não existe. Não que a humanidade seja cruel. Na verdade, não somos nem perfeitamente altruístas e nem seres totalmente cruéis e terríveis como alguns gostam de pensar. Nosso próprio sistema cerebral diz isso pra nós. Temos regiões que se ativam em momentos de raiva, onde a nossa empatia pode ser desligada e aí com isso podemos nos defender, mas também temos circuitos que são responsáveis por dificultar muito a nossa ação em causar um mal no outro. Circuitos esses que permitem que nos identificamos com as outras pessoas, com os seus semelhantes. Somos animais, mas temos a capacidade de decidir algumas respostas, apesar de possuirmos estímulos inatos. Somos seres complexos, isso é inegável. Somos tão complexos que nos consideramos complexos. Somos capazes de coisas belas e coisas horrendas, e o contexto importa muito. O mundo de Solo Leveling é bem curioso. Tem um universo sobrenatural que é conectado com a nossa realidade por meio de portais. Nesse universo sobrenatural existem monstros que são imunes a armas convencionais, e tem alguns seres humanos que conseguem enfrentar esses monstros, e eles são chamados de caçadores. E esses caçadores são separados por classes. Existe uma diferença de nível de poder de cada um deles. Sung é o personagem principal e ele tem um nível muito baixo. Basicamente, ele é o caçador mais fraco da humanidade. E isso se reflete em sua personalidade. Ele é bem mais tímido e reservado e tem uma baixa autoestima. Por ter uma classificação baixa, ele atribui isso de alguma forma à sua autoestima também. Ele aceitava essa realidade completamente. Ele sabia que era fraco e que isso era um fato. Ele apenas continuava sendo um caçador pelo objetivo de pagar as despesas médicas de sua mãe. E aí tudo isso muda no famoso episódio da masmorra. Nesse episódio, mesmo ele sendo mais fraco, ele consegue manter a tranquilidade e pensar em um plano, mesmo estando em uma situação de grande pressão psicológica, mostrando aqui uma grande habilidade de gerir suas próprias emoções em situações extremas. Após esse evento, ele ganha uma habilidade que mudaria sua vida. Basicamente, agora ele tem um sistema que recompensa ele toda vez que ele cumpre determinados objetivos. Se ele cumpre o objetivo, ele sobe de nível. O famoso psicólogo Skinner, o pai do condicionamento operante e a primeira pessoa a aplicar teorias de aprendizagem instrumental aos humanos, descobriu que a aprendizagem e o comportamento são fortalecidos e modificados por paradigmas de reforço. O autorreforço é um exemplo de processo autorregulador no qual os indivíduos recompensam a si mesmos se seu comportamento corresponder aos padrões de desempenho autoprescritos. E se um evento favorável estiver associado a um comportamento, esse comportamento será fortalecido e assim terá a maior probabilidade de ocorrer no futuro. Se você joga uma bolinha para um cachorro, ele vai buscar e toda vez que ele volta, você dá pra ele uma recompensa. Cada vez mais que você repetir esse comportamento, mais vezes o cachorro vai ficar animado em buscar a bolinha quando você jogar. No caso do Sung é bem isso. E na outra semana vai ter um vídeo falando só sobre isso, sobre o Sung e o sistema de recompensa. Então ele vai evoluindo, sua personalidade também vai mudando, até que no episódio 6, ele toma uma atitude que talvez o eu dele anterior não tomaria de jeito nenhum. Ele comete um massacre, não motivado por um comportamento sádico, mas sim por sobrevivência. Outras pessoas ali do grupo queriam matá-lo, deixaram ele praticamente sem nenhuma alternativa. Então, se ele quisesse sair vivo de lá, ele teria que fazer algo. E o nosso corpo é motivado pela sobrevivência. É o principal fator. Se você cair, você vai colocar um braço na frente do rosto sem sua vontade própria. Mesmo se você tentar não mover o braço, ele vai se mover. Ou seja, é um mecanismo inato, inconsciente. Só que aí o Sung acaba cometendo meio que um massacre. Ele mata todos aqueles que queriam sua morte. Ele comete uma espécie de agressão defensiva. A agressão defensiva é autoprotetora, reagindo a um erro percebido a um objeto ou pessoa perseguidora ou temida,
a violência que surge da agressão defensiva é induzida principalmente pelo medo. Esse tipo de agressão está correlacionado com altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no sangue. Pesquisas de neuroimagem sugerem que indivíduos que exibem consistentemente comportamento violento e agressivo, incluindo crianças que maltratam animais, apresentam diminuição da atividade na área do córtex pré-frontal do cérebro, responsável por funções executivas como controle de impulsos. Não seria o caso do Sung. Sua ação foi motivada por outra situação, de sobrevivência. Se ele não se defendesse, ele iria morrer naquela situação. E além disso, ele morrendo, sua família sofreria consequências. Não teria mais alguém ali para pagar as despesas médicas de sua mãe. Aqueles que apresentam violência emocional e física reativa, quando alguém bate em você e você revida, têm um perfil neurológico diferente em exames cerebrais do que o pequeno substrato de indivíduos com personalidades psicopáticas, caracterizadas por traços insensíveis e sem emoção. Pessoas com psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, têm danos geralmente nos seus circuitos de empatia. Existe uma grande diferença entre o Sung e o Johann Liebert de Monster, por exemplo. Então, mesmo você não tendo algum tipo de transtorno como o transtorno de personalidade antissocial, você pode cometer sim atos cruéis. Temos mecanismos e histórias que contamos para nós mesmos que podem racionalizar o nosso ato cruel. Mas não é sempre que isso acontece. Em um estudo, por exemplo, filmagens de incidentes em estádios de futebol, onde torcedores acabavam brigando, mostram que pouca gente de fato chega a brigar. A maioria fica assistindo à distância ou correndo sem rumo, sem propósito algum. Entre os que brigam, a maioria dá 1 ou 2 socos, pouco efetivos, antes de descobrir que desferir socos faz a mão também doer. Os que lutam de verdade são um subgrupo muito minúsculo. Como um pesquisador relatou, nós seres humanos somos péssimos em causar ferimento no outro, principalmente corpo a corpo. Nesse quesito, somos péssimos em violência. Sung matou várias pessoas em sequência e ele cita que não hesitou em nenhum momento. Ele cita que sentiu raiva pela arrogância que trataram ele. Seu ego e sua confiança ajudaram nisso também, visto que antes, em uma situação como essa, ele procuraria fugir dela e não enfrentá-la. Uma definição de crueldade foi apresentada pelo psicólogo Victor Knell, num artigo em 2006. Segundo ele, crueldade é a inflição deliberada de dor física ou psicológica a outras criaturas vivas, por vezes com indiferença, mas muitas vezes com prazer. Victor formulou a hipótese de que o comportamento cruel, ele evoluiu há milhões de anos nos primeiros hominídeos devido à predação, à matança e ao consumo de uma criatura viva por outra. Exemplos modernos de crueldade são produtos de adaptações dos nossos antepassados e ajudaram-nos a estabelecer o controle social como cidadãos urbanos. Sung, por exemplo, não parece ter gostado e ele não se sente orgulhoso pelo que ele fez. Ele de fato trata tudo isso como se fosse uma espécie de sobrevivência. O ser humano pode cometer uma atrocidade para com o outro por motivos considerados simples. Isso não é novidade. E algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras. O cérebro ele se torna literal quando experimentamos o inverso da empatia. É doloroso observar um concorrente que detestamos ser bem-sucedido. E nesses momentos, o córtex cingulado anterior é ativado. De modo recíproco, podemos sentir a expressão alemã Schadenfreude. Derivamos prazer da dor alheia e nossas vias de recompensa dopaminérgicas são ativadas. Então o sentimento de empatia de sua dor é minha dor vira sua dor é minha alegria. Esse mecanismo é inerente e tem muito a ver com o nosso fator de sobrevivência. Isso pode significar, termos evolutivos, que quando um grupo rival está mal, significa que a chance de estarmos bem é maior. Como as pessoas que iriam matar o Sung, eles estavam felizes com a situação na qual triunfariam com a morte de outra pessoa. Ou seja, podemos cometer sim atos cruéis, mas tudo isso muito depende do contexto. Outros pesquisadores exploraram a psicologia do assassinato e descobriram que a maioria de nós é capaz de cometer isso nas circunstâncias certas ou nas erradas. O neurocientista Douglas Fields, autor do livro Why We Snap, afirmou que os humanos são biologicamente predispostos a cometer violência em certas situações. A agressão é um mecanismo de defesa natural contra uma ameaça percebida, tornando-nos todos capazes de cometer atos violentos, principalmente se isso significar a nossa própria sobrevivência. Sung fez tudo isso por um motivo, não apenas pela sua própria sobrevivência, mas pela sobrevivência de sua família, de sua mãe. Então é bem provável que se ele tivesse que fazer tudo de novo, ele faria. E talvez isso seja difícil de conceber em nossa mente às vezes, mas as pessoas podem sim ser altruístas em algumas situações e cruéis em outras. Tudo depende do contexto. Tanto que vemos o Sung, após o episódio 6, continuar da mesma maneira, tratando os outros da mesma forma. Ele não perde essa parte altruísta de si mesmo por causa desse ato. Ele simplesmente vai se adaptando a uma nova realidade. Ou seja, a melhor maneira de prever comportamentos é entender que estamos vulneráveis a alguns deles. Muitas vezes negamos que possamos fazer determinadas coisas e, apesar de acreditarmos nisso, não temos total controle sobre boa parte de nosso comportamento. Porém, outra questão sobre a qual devemos ter cuidado é o potencial humano para o otimismo irracional. Por exemplo, ainda que as pessoas possam avaliar com precisão um risco de um comportamento, elas tendem a um otimismo deformador ao avaliar os riscos a si mesmas, dizendo, não, isso jamais aconteceria comigo, ou eu nunca
faria isso. E isso pode ser muito perigoso. Isso pode fazer julgarmos muito uma pessoa e talvez a gente, em uma situação semelhante, faria o mesmo. É interessante a evidência de que temos fortes inibições em causar um dano severo a alguém que está muito próximo, como eu citei no início do vídeo, no caso dos torcedores. Ou seja, mais uma vez, né? Somos muito complexos. Contexto se importa muito. Ainda não sei até onde o Sung vai chegar. Provavelmente ele vai cruzar algumas outras linhas e outros limites, pois provavelmente as situações ficarão ainda mais extremas. Então o Sung provavelmente vai lidar com muitas mudanças. Ele deve mudar muito nesse ambiente. Vamos ver se ele vai se adaptar bem a tudo. Pois como cita o famoso escritor japonês Kakuzo Okakura, a arte da vida é um reajuste constante ao nosso entorno. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. E Song Ji-Won, cara, Song Ji-Won é um personagem muito top, né, pô? Ele é B10 demais, né? Pelo menos pelo que eu tô acompanhando só do anime, eu não sei do mangá, mas eu sei que ele é fodão, ele é um dos caras mais fortes. Ele vem conseguindo esses poderes aí, em pouquinho o cara tá evoluindo, né, pô? O cara tá foda, o cara tá ficando foda. Que protagonista top, viu? Ele é um protagonista top. Não esquece de primeiro inscrever no meu canal de rap, fala, confere, ajuda nós a bater a meta 2K, lancei rap do ban para line, dá uma conferida, se gostar se inscreve e ajuda nós a bater a meta 2K. Valeu, até o próximo vídeo.